Vamos lá. Boa noite a todos, todas, todes. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite no Museu Surupira. Hoje, né, com um tema bastante interessante para todos, né, que é uma conversa sobre o culto aos ancestrais na religião da deusa, né, vamos ter como palestrante a doutora Roseli Souza, né, da UEPA, né, que será melhor apresentada aí pelo Marcelo, que vai fazer a mediação. Então, né, só fazendo esse acolhimento, eu passo a fala para o Marcelo, que vai fazer a devida apresentação da professora Roseli e vai mediar a conversa. Lembrando que sempre a gente tem uma apresentação e depois a gente abre o espaço para debate, para interação com a palestrante. Então é isso, Marcelo, é com você. Dê prosseguimento aí à nossa noite do Museu Surupira. Boa noite, gente. É uma honra estar aqui com vocês essa noite. Ainda mais com minha professora querida. E bom, essa noite, né, o museu proporciona uma palestra, como o professor já disse o tema, que é uma conversa sobre o culto aos ancestrais na religião da deusa. E a palestrante é a professora doutora Maria Roseli Souza de Santos, que tem mestrado em educação pela UEPA, tem doutorado em educação também, mas já pela UFPA, que é professora adjunta da UEPA, nos cursos de História, Pedagogia, Design e, claro, Ciências da Religião, né? E ela coordena o grupo de pesquisa Arte, Religião e Memória, mais conhecido como ARTE. E além de todas essas atribuições, ela também é sacerdotisa e wiccaniana da tradição de Ânica do Brasil. Então, professora, tem esse lado acadêmico, científico, mas também tem um lado pessoal dela, religioso. E hoje o museu traz ela como convidado para debater um pouco sobre esses lados e saber para onde as pesquisas vão e onde a gente pode encaixar o museu nisso também. Obrigado. A fala é com a senhora. Boa noite, eu quero agradecer ao professor Diogo, ao Marcelo e todos os presentes aqui do grupo, Ramon, né, e o Marcos, e todos os demais que eu não estou vendo, mas eu sei que estão aí. Fiquei muito feliz pelo convite. De alguma forma a gente já estava se namorando a Surupira e o projeto, né, à noite, né, no museu. Que bom que isso aconteceu hoje. Então, assim, eu fico feliz por isso, porque eu tenho acompanhado o trabalho do museu e muitas das vezes eu procuro, assisto e vejo o quanto as temáticas, né, que são colocadas para nós hoje tão emergentes precisam ser pautadas na nossa academia, sabe? Eu falo do território religioso, estou atualmente concentrando mais disciplinas em ciências da religião, mas também transito por outras áreas das ciências humanas e tenho percebido o quanto as questões contemporâneas desse território religioso são necessárias. Eu acho que o papel do museu tem ocupado um lugar muito interessante. Eu gostei muito da proposta. E falar de ancestralidade, né, que é um tema que nos afina, que nos coloca muito próximos, isso é muito legal. Eu posso começar a mencionar a partir da própria categoria, né, do que seja discussão sobre ancestralidade no contexto da academia, quando a gente trata de pesquisa que muitas das vezes elas sempre, eu falo isso tendo como referência a minha realidade, né? Não necessariamente todas as universidades, todas as faculdades, mas assim, muitas das vezes a gente tem necessidade de delimitação de temas, né, no cenário da religião. Então, quando a gente consegue olhar para as tradições religiosas e quando nós vamos pôr no foco a ancestralidade, a gente vai descobrir muitas particularidades desse tema que se parece universal, né? Tão amplo. Mas aí a gente vai encontrar ali essa ideia do pertencimento, as suas matrizes, as suas bases de origens e muitas outras questões
que estão pautadas para nós no campo das ciências humanas e principalmente do campo das ciências da religião. Então, assim, eu venho há um tempo no grupo de pesquisa Arte, Religião e Memória, que foi constituído desde 2013, mas ele deu um up, né? Ele se fortaleceu muito de 2015 para cá. Muitas pesquisas foram desenvolvidas e nós transitamos entre esses estudos da cultura, das práticas religiosas do campo do catolicismo popular para o paganismo. Então, quando a gente conversou da possibilidade de um tema, eu achei interessante pautar um dos temas que são colocados no nosso universo, mas muitas das vezes, assim, há eu diria assim, falta que a gente aprofunde, talvez ainda é desconhecido, né? Talvez ainda seja pouco conhecido entre nós, que é pautar um território do paganismo contemporâneo, né? Eu vou usar o termo do paganismo contemporâneo, mas se usam-se outros termos, neopaganismo, que é um dos mais comuns, mas eu vou usar o paganismo contemporâneo, que é do movimento de pesquisadores que estão mais à frente da discussão atualmente. Então eu vou me pautar no conceito de paganismo contemporâneo, da mesma forma como os antropólogos e historiadores faziam no passado. Então, no seu universo de pesquisa. Então, eu parto daí, né? Parto desse princípio de que a gente está discutindo um tema no contexto da religião da deusa. Eu usei esse termo religião da deusa, ele ainda é amplo, porque eu estou aqui, eu vou me pautar a partir das pesquisas de campo que a gente vem desenvolvendo e muitas das vezes acompanhando mesmo com os alunos da Wicca propriamente dita, né? Da religião Wicca propriamente dita, nesse cenário das religiões da deusa. Então, assim, primeiro entender que o paganismo em si, ele sofre essa retomada no nosso cenário brasileiro a partir, eu diria, existem muitas pesquisas, né, que apontam vários momentos e as pesquisas indicam favoravelmente a ideia de que as religiões esotéricas, as da nova era, vêm dentro do movimento de contracultura e encontram na década de 60 espaço para se abrir caminhos de suas práticas. Eu digo que através de novas pesquisas, de pesquisas antigas, de alguns inclusive cientistas da religião que já estão no seu doutorado investigando, que essas práticas elas encontraram no movimento contra a cultura um espaço de abertura para se tornar presente, mas elas existem anterior a esse boom, né? O boom da nova era. Muitas das vezes alguns pesquisadores até colocam como se fosse a mesma coisa. Na verdade, não necessariamente não. Não podemos, assim, fechar essa compreensão, que uma é a outra. Mas, assim, então, eu diria que quando a Wicca começa a se presentificar no território brasileiro, a gente entende a presença dessa manifestação religiosa a partir do próprio conceito de bruxaria, né, que se transitava no Brasil com a advinda dos ocultistas, né, das práticas mais centradas na natureza, nesse boom da nova era, né, nos movimentos de nova era da contracultura. Porém, há registros de que as práticas da witchcraft, né, da bruxaria, da witchcraft, ela surge até antes. Década de 50 já existia, em que o território brasileiro já tinha esse diálogo, né, com essas práticas. Mas a gente vai ver que o conceito de bruxaria e essa questão relacionada à Wicca, ela surge mesmo com o que todos indicam como o pai da bruxaria, que é o Gerald Gardner. E a década de 50 foi o inaugural para isso, através da compreensão de que ele foi o idealizador e ele trouxe essa prática como religião. E a gente compreende que nesse período também foi o período que nos Estados Unidos cai a lei da Inquisição, que perdurava, inclusive. Muita da gente nem tinha essa leitura, mas que perdurava. Não era
não existia essa liberdade, né? Então, quando ele publica tanto o livro da Sombra deles como Bruxaria Hoje, que é um dos 2 livros que ele traz essas ritualidades, a prática da Wicca, provavelmente dito, é quando se tem a Wicca como uma referência de religião para a gente. Então, a gente diz assim, a Wicca como prática de culto à deusa e ao deus, ela tem essa marcação histórica da década de 50 para cá, um pouco antes, inclusive. Mas a gente tem o marco com a publicação dos livros do Gardner, né? Quando ele começa a divulgar o livro das sombras, quando as pessoas, inclusive, começam a entender o que seriam essas práticas religiosas, pautada no próprio conceito da Wicca. Então é por aí, sabe, Marcelo, que a gente vai... Não sei se tu queres dar uma paradinha, me perguntar alguma coisa, fazer... São muitas coisas. Não, era justamente fazer essa abordagem mais geral, porque eu imagino que algumas pessoas que estejam na reunião não entendam direito o que seria o Wicca. Ainda pode ter um pensamento meio estereotipado. Eu acho que o caminho é esse mesmo que a senhora está tomando. E até chegar aqui na Amazônia. É o que eu quero saber. Isso é importante. Isso é muito importante, porque por mais que as pessoas dizem, a Wicca é uma religião dos cultos antigos, né? Na verdade, ela é uma releitura, ou ela é uma ressignificação, ela é uma presentificação dessas práticas tradicionais que existiam a partir dos próprios estudos do Gardner, né? A Wicca é uma religião muito nova, a Wicca é a bruxaria moderna, esse seria o nome que a gente utilizaria para traduzir a Wicca hoje no mesmo. É uma bruxaria moderna e que nasce a partir dos estudos e das práticas do Gardner, né, Gerald Gardner, mas ele tem uma história que tornou possível ele sistematizar esses cultos, né, essas práticas ucranianas. Então, desde a história dele mesmo, na trajetória dele, das viagens que ele fazia, ele tinha uma enfermeira que era irlandesa, então tinha todo um trânsito de conhecimentos e busca de práticas tradicionais. Então, ele teve acesso a muitas informações dessas práticas antigas. E essa recolocação para os tempos atuais surge a partir das obras dele, quando a gente começa a ter acesso, né? Então, assim, as colheitas, né? Eu sempre digo assim que as tradições antigas a gente se dá pela oralidade, e a Wicca não é diferente. A busca de coletar essas histórias e trazê-las a partir... O Gardner tinha uma prática antropológica, então ele vivia antropologia, ele estudava, ele praticava antropologia. E também tinha uma troca muito grande com ocultistas. Então ele uniu vários parâmetros de sistemas mágico-religiosos baseado numa determinada cultura e organizou, né, o que a gente tem como a estrutura das práticas ucranianas hoje. Então é por isso que é importante as pessoas entenderem que a Wicca, ela não é celta. A Wicca remete a uma cultura da antiguidade pautada no que Gardner teve contato com essas culturas. Entendeu? Que às vezes jogar no tempo como se fosse aquele tempo, a origem de tudo, não. Então é importante a gente não simplificar as coisas, né? Então, a primeira delas é entender isso, é entender que ela é uma religião inspirada a partir das práticas culturais que foram acessadas e outros sistemas mágicos religiosos que vêm ali para dar marcação, né? Alguns teóricos, alguns historiadores dizem que até a Rosa Cruz o Gardner foi visitar para fazer as marcações dos parâmetros, né? Alguns parâmetros dos compassos da vida nos espetáculos e tudo mais, né? Na dimensão mais simbólica da estrutura dos marcadores, dos símbolos. Então, assim, é preciso que a gente mergulhe mesmo, que a gente entenda temporalmente a constituição da religião Wicca, e para que a gente possa perceber que existe um estudo profundo do que se praticava na antiguidade também, né? Como o acesso a essas deidades. A própria concepção da Wicca também vai buscar, é onde a gente vai depois pautar a própria discussão sobre ancestralidade, quando depois a gente chega no nosso território. Mas pensar a ancestralidade numa religião nova é a primeira questão, né, que a gente poderia pautar.
A gente podia problematizar como pesquisadores essas questões, e isso é muito legal. Quando eu discuto com os pesquisadores do Artemis, né, do nosso grupo de pesquisa, a gente sempre vai buscar nas matrizes de todas as religiões, e elas sempre levam uma linha ancestral. Isso é importante. Elas estão ligadas a um lugar no passado muito longínquo, né? Então é importante que a gente perceba que a Wicca, mesmo sendo vindo de uma estrutura organizada por um idealizador, ela vai nessa ancestralidade. Essa ancestralidade, elas têm um parâmetro de compreensão de deidade, né? E esse de deuses, né? De como acessar a esses deuses, de como acessar esse legado antigo no mundo contemporâneo. E muito do que a gente tem com compreensão é que é muito amplo pensar, por exemplo, uma religião que vai beber em diversas culturas, em diversos panteões, né? Um coletivo de deuses. Não é simples. Então é importante que a gente tenha primeiro essa compreensão de que a Wicca tem uma visão de culto aos deuses de forma imanente, e não dentro de um parâmetro, por exemplo, unicamente transcendente. Na Wicca, a imanência, ela tem o princípio da compreensão de que a deusa é tudo. Ela não está em tudo, ela é tudo. Então, se a gente for a via de regras, né, compreender que a ancestralidade, sendo a deusa tudo, a terra é a deusa, então a terra também é nosso ancestral. Nós somos descendentes dessa constituição do universo, no princípio mais geral. Então, acho que passa por essa compreensão da natureza. Só que quem conhece e já pesquisou, né, já leu sobre o paganismo como um território de várias religiões, né? Não só a Wicca é uma delas nesse cenário do paganismo. Inclusive em Belém existem vários segmentos, Asatru, druidismo, não só a Wicca sendo uma das expressões de religião dentro do cenário do paganismo contemporâneo. Nós vamos entender que existe uma estrutura dessa religião que tem um culto a uma deidade com principal força, né, do feminino. Por isso que a gente diz a Wicca é uma religião da deusa, né? Os cultos numa perspectiva matriarcal e não patriarcal. Exatamente anterior a essa visão, inclusive, que se institui na história das religiões com as religiões do patriarcado, com a constituição de religiões que não ser com a centralidade na imagem de um Deus, né? A gente vai ter essas referências nas religiões de culto a vários deuses. E aí se tem acesso às estruturas do conhecimento dentro da história das religiões, pautado em vários panteões, né? Por mais que a gente tenha essa referência do panteão céltico como um dos principais, a Wicca não se baseia só no panteão céltico dos povos celtas, né? Baseia-se em vários outros egípcios, gregos, romanos, né? Então, depois a gente pode, inclusive, discutir um pouco mais sobre essa questão, mas é importante que a gente entenda que a Wicca é uma religião iniciática. Quando Gardner se constituiu como um sacerdote caniano, ele foi iniciado, e mesmo que muitos digam que a Dorian Valiente foi a iniciadora dele, essa é uma discussão também que se faz dentro do âmbito da pesquisa, Dorian Valiente como iniciadora dele, as construções que ele teve a partir do acesso a essas culturas das tradições antigas. Mas nós vamos entender também que é uma religião que está estruturada na visão de deidade a partir de uma tríade, ou de uma dimensão tríplice da deusa, né? E do Deus, que é a dimensão da jovem, da mãe e da anciã. Então a deusa em suas diversas fases, e essas fases sempre relacionadas à referência lunar. Então há um simbolismo estruturante na constituição da Wicca. Algumas
não é uma Wicca, né? São várias, porque existem, assim como todas as religiões, por exemplo, que você vai pegar alguma religião de matriz africana, você vai ver que ela tem várias matrizes dentro da sua matriz. Na Wicca também. Você não pode dizer assim, generalizar a Wicca. Existem várias tradições hoje, contemporaneidade, que você tem ali seus meandros, né? De forma pautada, de forma bem específica, né? Que balizam ali o fundamento de cada tradição. Então é importante a gente compreender. A Wicca é uma religião iniciática. A Wicca acredita na compreensão de que a deusa é a criadora de tudo, ela é a criadora, né? Mas também na presença do Deus. A maioria das pesquisas deixa bem evidente isso. Nem todas as tradições cultuam deusa e Deus. Nem todas as tradições da Wicca cultuam deusa e Deus. Algumas, elas têm um poder muito mais forte para a imagem da deusa. Centram-se na figura da deusa como principal. Mas uma grande parte das tradições cultuam tanto a deusa quanto Deus. Principalmente a gente considerar que na tradição que dá origem à Wicca gardneriana, né, que vem de Gardner, precisaria desse casal sagrado em todo o tempo, com o mesmo peso. Agora é interessante que a Wicca é uma religião de mistérios, mistérica, é uma religião mistérica. Então, por mais que a gente conheça a estrutura que funda, que sustenta e que ergue a religião, existe uma parte dela que é de mistérios, que faz parte da estrutura dos seus grupos, do seu coven, dos seus círculos. E essas partes mistéricas, como toda religião mistérica, ela não é publicizada, né? Ela é secreta, ela não é disponibilizada. Conhece-se aquela tradição quem pratica os mistérios daquela tradição, os iniciados daquela tradição. Então, isso é importante a gente entender, né? Claro que quando a Wicca surge no Brasil lá, a gente vai entender que no Brasil tem vários pontos de referência. Alguns usam a bruxaria, né, tradicional, com Roberto de Carvalho como referência da entrada das religiões pagãs, né, das religiões neoesotéricas e tudo mais, que vai inclusive pontuar a década de 40, especificamente no Brasil, anterior ao que se diz, né, que começa a gente a entender que as religiões wiccanianas começam a se disseminar a partir do ano 2000, especificamente, nas literaturas. Se disseminar mesmo, mas elas já existiam antes. Por exemplo, se a gente for fazer um levantamento, a maioria das pesquisas que a gente vê, a gente consegue entender a década de 80, 90, nós já tínhamos práticas, inclusive no território amazônico belenense, né? Práticas que evidenciam a presença desses cultos wiccanianos. Mas visibilizadas, a gente só começa a ter a partir da constituição de tradições, especificamente, até porque quando a gente começa a ter acesso às redes sociais, a gente começa isso muito recente, né? A gente for ver. Então, é com essa disseminação das redes que se populariza também a Wicca. Mas elas estavam aí circulando, porque tinham os contatos, as pessoas viajavam, as pessoas buscavam novos parâmetros religiosos. O fenômeno do trânsito religioso é muito forte no território brasileiro, até pela própria característica do mapa das religiões no Brasil, né? E por sermos um país de grande diversidade diante do nosso processo de colonização. Então, nós podemos primeiro pontuar essa questão. Depois, se alguém tiver alguma ainda dúvida, a gente pode retomar essa questão de como chega. Mas a gente vai entender para nós assim, claramente que os cultos wiccanianos, eles são uma religião que a gente sempre diz no nosso grupo de pesquisa, de espiritualidade da natureza. Então, centrado ao seu corpo litúrgico, vai responder à visão desse ciclo que se vê na própria face tríade, até na face tríplice da deusa, né? De nascimento, vida e morte. Então, os ciclos de colheita, na antiguidade, eram os marcadores desses ciclos litúrgicos, e eles são trazidos para dentro da religião Wicca. Então, nós vamos ver, por exemplo, que os cultos, eles são centrados
umas polêmicas, discussões, que é muito interessante, que eu tenho, às vezes, paro tudo só para conversar sobre isso. Não é o caso de hoje, não é o nosso caso, da discussão sobre estações. Né? Hoje, por exemplo, no mundo todo, a gente já começa a ver que as estações não se regulam como a gente pensava antes, mas a convenção na UICA, essa questão das estações, elas também se estruturam pelo hemisfério norte, pelo hemisfério sul, como uma convenção, não como um parâmetro mágico-religioso único de pensamento para estruturar as liturgias na UICA. Então, assim, você vai ter, para traduzir para quem não conhece ainda, né? Existe um calendário litúrgico de ciclos de celebrações que são os sabás. E esses calendários, essas celebrações solares, elas são marcadas pelas estações, né? Numa grande roda do ano. Porém, essa grande roda é inspirada na roda céltica, que é celebrada no hemisfério norte. Mas nós, se a gente for pensar, a gente não está no hemisfério norte. Então, há uma discussão muito grande. Celebra-se pelo hemisfério norte, pelo hemisfério sul. O debate mais denso disso tudo não é a relação de polaridade desses territórios, mas da própria concepção de ciclos que se estabelece dentro da própria egrégora que cada tradição trabalha, né? Então, essa é uma questão que talvez para um outro momento que a gente possa discutir com maior profundidade. E onde está essa questão da ancestralidade, né? Quando se discute como nós tivemos acesso às informações, como os pesquisadores têm produzido no Arpen, a gente tem acompanhado algumas pesquisadoras que vêm desenvolvendo pesquisas sobre paganismo, estão disponíveis no banco de dados da UEPA. Eu já vi vários outros cursos de outras universidades também discutindo essa questão do paganismo, isso é muito interessante, não só da Wicca. E uma questão que talvez seja importante é perceber que essas produções visibilizam algo que está movente, não é uma coisa inventada, é uma coisa que está se movendo no território religioso, no território do urbano, né? Das práticas religiosas urbanas. Então, por mais que você vai ver que o modismo para essas religiões se estabeleceram pelo acesso às mídias. Na década de 90 eram os almanaques. Né? Quantas vezes a gente não comprou os almanaques de Wicca, né? As revistinhas na década de início de 2000 para... Mas existe também um grande vazio nessas informações também. Quando os pesquisadores vão buscar o estudo dessa religião, eles começam a perceber que muito dos estudos ficam só retratando as questões da roda, como a Wicca fosse apenas a prática de celebrações. E não é. Aí que vem a discussão sobre ancestralidade. Que é importante também a gente pautar. Não é só aí que vem, né? Mas também é importante a gente pautar isso. Quando eu, conversando com o Marcelo, a gente conversou a ideia de discutir ancestralidade. Quando se discute ancestralidade, a gente vai ver nas teorias da evolução humana, vamos pensar primeiro na ancestralidade de formação sanguínea, biológica, né? nessa dimensão da teoria da evolução, de como é que de onde nós viemos. Quando a gente vai discutir ancestralidade, eu acho que também surge uma outra discussão aí. Por que a gente quer retornar a essa discussão da ancestralidade dentro das religiões? Né? Por que as religiões buscam seus ancestrais? Uma boa pergunta. Como a Wicca, sendo uma religião tão nova, busca a sua ancestralidade? Onde é que está assentada essa ancestralidade? Eu acho que uma das questões principais que a gente tem discutido, e a gente vai aqui buscar vários teóricos para isso, mas principalmente as investigações de campo e ouvir e acompanhar as pesquisas produzidas. A gente tem acompanhado a Associação Brasileira de História das Ciências da Religião e tem muitos grupos de pesquisa pautando essa discussão, né? Uma das discussões bem centrais é pensar que o conceito de ancestralidade na linha evolutiva biológica vai nos levar a um primeiro homem. A Wicca, como uma religião matriarcal, tem que levar a uma primeira geradora, né? A Wicca compreende que a deusa é a geradora, existe um mito de criação da religião também. Então, assim, essa discussão de origem, ela pauta
mesmo a própria concepção de uma ancestralidade familiar, sanguínea, mas ela pauta também uma linha do tempo que vai buscar quem gerou quem até o início de tudo. Então, quando se discute ancestralidade, não se discute numa visão restrita, familiar, só sanguínea, aqueles mais próximos aqui, mas também a origem de todas as constituições. E se a gente for buscar essa conversa aí, ela vai dar várias pesquisas que pautam a leitura do primeiro, dos Neandertal, né, do primeiro homem. E existem pesquisas também que demonstram que essa referência da primeira constituição humana vem da África, né, com a figura da própria imagem da mulher, né? E se não me engano, é Lucy, né? Isso, exatamente. Né? Saindo daquela referência anterior. Isso. Né? E aí, existem várias, inclusive, teorias repondo essa discussão, encontraram, inclusive, muito antes da Lucy, outras referências, né? Se a gente for pegar, tem uma revista Nature, eu acredito que acho que é Nature, de 1987, ela já mencionava essa pesquisa, né, do crânio encontrado há 160 mil anos, datado de 160 mil anos, né, e vai lá no território africano mostrar essa referência para a gente. Agora, o que é interessante, a dimensão das discussões sobre ancestralidade, que por mais que nós discutamos essa linha ancestral sanguínea, que tem uma referência na existência humana, na teoria que demonstra a existência humana, há também muitas visões estereotipadas que ancestral é aquilo só que está aqui, do meu lado, pertinho. Né? Então, quando você discute que a tua ancestralidade ela vai para uma dimensão muito mais ampla, aí você vai bater de frente com aquelas discussões só da terra originária. Eu posso dizer que nós somos ancestrais, nosso povo ancestral, o território brasileiro é o povo originário. É o povo originário. Se nós não tivermos vindo com famílias de outros continentes, de outros países, se nós nascemos aqui, nossa família tem constituição dentro desse próprio território, nós temos referência de alguma forma com essa matriz de formação do território. Claro que essa é a nossa primeira referência de ancestralidade. Ela é a mais próxima a nós, mas ela é para além desse. E aí, quando se fala assim, qual é a relação da dimensão de ancestralidade numa perspectiva da cultura, não só com base na teoria biológica, evolucionista, mas da dimensão da cultura, nós vamos buscar lá naquela primeira mulher, mas na Lucy e nas outras, né? E aí a gente vai também entender que para o Wicca, aí a gente vai voltar para a teoria estruturada por Gardner e depois muito bem reconceituada por muitos outros, na sua prática, na sua constituição, que a ancestralidade na Wicca ela vem da compreensão da própria teoria da formação da Terra. A Terra como referência de ancestralidade. E os elementos que constituem a Terra seriam os nossos primeiros ancestrais. Né? A gente conversa muito com a nossa matriarca, né, pautando aqui dentro da Wicca, e é uma discussão muito grande dentro dos adeptos. Se for pensar numa dimensão imanente, em que tudo é a deusa, a terra é a deusa. Se tudo é deusa, o rio, a floresta, tudo é deusa. Então, assim, um ancestral para nós somos parentes, né? Nós somos, as pesquisas mostram também que os adeptos se estruturam a partir dessa concepção mágico-religiosa. Então, assim, científica também. Por quê? Porque o que constitui a Terra seriam a partir dos 4 elementos. Tem outras teorias que dizem que não são só 4 elementos. Mas se a gente for pegar a ideia dos 4 elementos, eles seriam os primeiros ancestrais para esses adeptos. Os ancestrais mais antigos, aqueles que formam o universo, seriam os elementos. Então, a gente pensar essa conexão de pensar a constituição da própria Terra como parte da nossa ancestralidade ou a ancestralidade dos ucranianos remete também à ideia de que quem criou os deuses
como se criam os deuses, né? Como se chega aos cultos, às deidades. Como alguém pode chegar, como a estrutura da Wicca afirma para si mesma, né? As conversas com os adeptos mostram isso na pesquisa, que existe uma companhia oculta. Existe, o que seria uma companhia oculta? Os antigos que orientam esses adeptos nos seus sistemas mágicos religiosos. Então, existe uma ancestralidade mágica também, né? Então, a gente tem que entender essa outra percepção de ancestralidade. Por quê? Porque quando se acessa as deidades, as divindades que sustentavam aquelas práticas da antiguidade, se acessa também a uma ancestralidade mágica. Então, os adeptos da Wicca acreditam que ao realizar um rito em que eles honram os seus ancestrais, eles chegam a acessar essa ancestralidade. Na verdade, são essas ancestralidades que estão presentes. Além das invocações, né, dos deuses e de todos os parentes de sangue que tem afinidade com aquele parente mágico religioso. Porque você sabe que nos parentes de sangue, dentro de um culto, não é bem assim, né? Você não vai invocar os que já morreram dentro de um culto, nem todo mundo tem afinidade com aquela egrégora mágico-religiosa. Aquele conjunto de energia que é gerado por um rito, que é assim que se menciona dentro das pesquisas. Então, a gente vai entender essa construção de ancestralidade a partir desse princípio gerador, né? E ele todo está sustentado dentro de uma concepção de imanência. Mas a gente pode buscar pesquisar sobre imanência em vários autores, né? Desde Spinoza, Deleuze e vários outros autores que vão pautar uma visão de que Deus está em tudo. Os wiccanianos também dizem isso. A deusa é tudo. O Deleuze me fala isso, né? Então, assim, é bem interessante você olhar para um ser vivo não humano e se sentir em comunhão com ele. Porque nunca tem essas relações, né? Ao princípio, essa hierarquia, o ser humano não seria, em sentido hierárquico, o que estaria em diferença com os animais, porque toda a Wicca também tem esse princípio xamânico, né? Então, acho que é importante pautar isso e abrir para conversar sobre isso. E acho que a pergunta é: por que se faz conexão com os ancestrais? Porque todas as religiões que são de ancestralidade procuram seus ancestrais, buscam seus ancestrais. A maioria das pesquisas dizem que os adeptos buscam fortalecer sua espiritualidade, manter a sua espiritualidade, muitas das vezes até próximo da própria concepção de espiritualidade de ancestralidade sanguínea também, entendeu? Agora, é interessante que quando se diz assim, como é que se acessa os ancestrais nos cultos? Aí a gente entra no campo da linguagem do sagrado. Como é que se expressa o sagrado? Que linguagem é essa do sagrado? Como esses cultos estão estruturados para acessar os seus sagrados, né? A maioria das religiões vai pela oração, né? Vai pelo oratório lá, vai nas orações, vai pelos hinos, vai pelas oferendas, vai pela comida sagrada. Não é só oferendar, mas é também comer a comida dos antigos, também comer a comida dos seus antepassados. Se fortalece. Então, assim, esse acesso aos antepassados, na maioria das partilhas desses adeptos, se dá para que eles se fortaleçam e fortaleçam a sua tradição. Mantenha ela viva, ativa, presente e viva na perspectiva não necessariamente de futuro, mas na perspectiva de continuidade pelo presente. Então, isso é muito importante, porque uma matriz dentro da Wicca não é igual existe a estrutura da Wicca, mas nas tradições, como cada tradição acessa a sua ancestralidade, não é a mesma em nenhuma religião, né? Como
o povo Jeje faz, como o pessoal do Yoruba faz. Então, essas matrizes, elas têm seus caminhos próprios dos seus adeptos, a partir das suas divindades. Professora, muita pergunta. É muita coisa. É muita coisa, mas é muito bom falar. A sua fala sobre a ancestralidade, pensar ela além dessa comunhão entre pessoas, mas sim com elementos e até com deuses. E me abriu muito a mente agora. A senhora poderia falar um pouco também do Templo da Deusa, né? A senhora já tem falado sobre essas tradições religiosas da Wicca, que cada uma faz o seu culto, mesmo seguindo uma estrutura pensada, mas que cada uma vai mudando. A senhora poderia falar um pouco sobre essa questão do Templo da Deusa e de como é que ocorre essa tradição? Pois é. De uma maneira bem básica. É difícil, mas vou tentar fazer. O Templo da Deusa não é uma tradição. Porque a tradição por exemplo, da qual eu sou vinculada, é a tradição diânica do Brasil, que tem um espaço de culto através do templo. Né? O que é o templo? Para os icanianos não existe espaço físico existe, mas não como um parâmetro institucionalizante, como a maioria das tradições, que precisa de uma igreja, precisa de uma assembleia. Né? A maioria dos cultos pagãos, ou do paganismo contemporâneo também, é no culto à natureza. Então, bosques são referências, lugares abertos, mesmo que sejam propriedades de alguém, mas lugares abertos. Então, assim, o Templo da Deusa, no caso da tradição diânica do Brasil, ela iniciou a matriarca da tradição, que é a Mavés Persiquerde, ela teve início com o Templo da Deusa em Brasília, e atualmente esse Templo da Deusa está em São Paulo, e temos um aqui também, né, através do Coven Pássaro de Si. A tradição, ela agrega pessoas de diversos lugares do Brasil, né, a tradição diânica. A maioria das tradições são assim. Então, assim, esse coletivo de praticantes se reúnem. Então, existe uma estrutura da Wicca, organizações em covens. Covens é um grupo de iniciado, né? E esse grupo de iniciado, geralmente o pessoal diz que até 13, mas muito mais, ele constitui um coven. Quando existem vários covens dentro de uma mesma tradição, na tradição diânica existe, covens de diversos lugares do estado, forma-se um grove, que é o sentido de bosque, né? Um grove. O grove seriam vários coletivos, vários grupos dentro de uma tradição. Então, esse é um grove. A tradição, ela é composta de um grove. E covens, né? E quando você tem um templo, é um lugar de reunir, onde você ergue os altares. Nesse lugar, tem-se os altares para fazer os cultos a esses deuses, além da natureza em si, né? Porque se faz culto em lugares abertos. Mas, por ser uma religião mistérica, né? E ser uma religião mistérica precisa-se de um lugar específico, então a gente tem esses lugares nomeados como Templo da Deusa. O Templo da Deusa é a tradição diânica do Brasil. Ele existe há muito tempo. Então, lá no templo existem os processos de formação, os grandes encontros da Assembleia dos sacerdotes, bruxos, né? As formações que acontecem, os altares que são erguidos e os processos iniciáticos na sua formação e na realização deles. Então, assim, os templos, eles são lugares de acolhimento do coletivo em assembleia, de bruxos. Né? Geralmente, a gente tem a tendência, ultimamente, de evitar, no nosso grupo que eu conheço, evitar o conceito de bruxo para restringir o sacerdote icaniano em bruxo, porque é genérico. Então, é importante, até mesmo para quebrar com alguns estereótipos. Você fala, você é bruxinha, os adeptos também mencionam isso nas pesquisas. Tá? Ali
são sacerdotes. Se você não fala sacerdote, muitas das vezes as pessoas têm uma tendência de minimizar tudo. Ou então ir na banca de revista comprar um almanaque e amanhã a pessoa se torna um sacerdote. Isso é impossível numa religião iniciática e mistérica, né? Então, assim, o templo, ele serve para esse lugar de encontro, ele serve como um lugar de fazer grandes rituais e de culto aos deuses. Nós da tradição jônica, nós temos em Benfica, mas ele também se desloca para outros lugares, assim, existe momentos que a gente está em outros espaços. Mas o templo é basicamente um lugar que nos permita, ou que permita aquele segmento, fazer o encontro com as suas ancestralidades por diversas formas, né? E ele realmente tem altares a vários deuses, deusas. E esse sentido de prática é muito importante para quem faz a pesquisa da Wicca entender que a Wicca não é um estudo, a Wicca é uma prática, entendeu? Não se faz um sacerdote ucraniano só pelos estudos, não existe isso. A Wicca é um ofício sacerdotal. Então, é muito diferente você pegar um adepto que celebra a roda do ano, porque vai com os amigos nos rituais e acha que isso é praticar Wicca. E o adepto que é um sacerdote e tem uma rotina sacerdotal que não se reduz ao calendário litúrgico da roda do ano, mas simplesmente a vive. Porque a roda do ano para os ucranianos, ela é mistérica, ela tem um ciclo ininterrupto. Ela é um ciclo de vida, nascimento e morte, né? E é um ciclo pautado no ato de criação, porque o ato de criação na Wicca é um período em que o casal sagrado, Deus e Deusa, copulam toda a criação nascida desse momento, né? Então isso é muito importante para que as pessoas entendam que um sacerdote, ele não pratica a vida sacerdotal no rito celebrativo. Ele pratica como todo sacerdote. Hoje mesmo a gente estava discutindo numa aula, né, e alguém perguntava assim, porque você não deve confundir isso entre outros espaços, mas o pastor não vai pegar a condição de pastor e dizer assim, eu vou guardar meu pastor em casa e vou ter aula de ciência da religião, como aluno, porque eu tenho 2 alunos pastores, hoje a gente conversou muito, foi muito bacana, muito legal. Então, assim, eu não pego o pastor que está dentro do meu aluno, vejo ele deixando o pastor em casa e vindo estudar. Então, assim, o sacerdote ou aquele representante religioso, ele pode estar ocupando papéis diferentes. Ora, ele está como aluno, mas ele não deixa de ser aquilo que ele pratica na sua religião nos diversos lugares. Ele só não está ali professando o papel, porque ele não é o local adequado, né? Então, essa leitura de compreensão das práticas da religião da deusa e do Deus, elas são importantes. Quando você chamou para a gente vir conversar, eu disse, ótimo, porque a gente tem uma grande afinidade com as religiões de matriz africana. Uma grande afinidade, sabe? Seja nas partilhas, seja junto ao comitê interreligioso, que a gente está participando há muitos anos, né, desde 2019, quando teve o Fórum Social Mundial aqui em Belém. Vários ucranianos, sacerdotes ucranianos, incorporaram o segmento do comitê. Então, assim, ouvir as outras representações religiosas nas suas ancestralidades só nos permite ver o valor do papel do sacerdote, que é muito importante. Mas por aí, assim, sabe, Marcelo? Não, muito bom. Professora, acho que agora a gente já pode abrir para as perguntas, né? Se alguém tiver pergunta, tá disponível, gente, só ligar o microfone ou mandar no chat mesmo que eu leio. Eu vou esperar vocês perguntarem para depois perguntar. Oi, boa noite. Eu tenho algumas perguntas, né? São só alguns pontos aqui que eu anotei. Primeiro me apresentar, me chamo Ramon Alcântara, sou bolsista do Museu Surupira. E, bem, eu anotei aqui que, pelo que eu entendi no início de formação da Wicca, né, foi justamente essa união de vários sistemas mágicos, né, e de várias partes do mundo, acredito. E como é que a gente pode entender a influência geográfica mesmo de uma prática wicciana aqui em território
amazônico, né? Mais especificamente em Belém, ou Ananindeua. Era esse o primeiro ponto, tipo, se a gente consegue observar essas delimitações por região, né? Ou por influência cultural mesmo. E o outro ponto já era puxando um pouco para pensar também em museologia, ciência da religião e esse processo, como é trabalhado os objetos dentro, não só da prática, né, dos rituais e da própria liturgia, mas como são trabalhados os objetos mesmo com seus significados, se existe, né, objetos próprios para a prática wicquiana, não sei se estou pronunciando certo, como é justamente o trabalho desses objetos, né? Se existem algo que tipo que demarca mesmo a representação e tudo mais. Posso responder? Pode ser, professor? Sim. Eu vejo assim, primeiro de dizer assim, eu acho que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, elas conheçam, né, a existência da Wicca como religião, por mais que a gente remeta à ideia de que a Inglaterra ela cai, né, vai ali, quando caiu, né, a Inquisição, e quando o livro do Garnier teve acesso, e com impacto lá nos Estados Unidos e vários outros países que estavam praticando ali, abrindo espaço para a prática da bruxaria. Quando aí o Marcelo disse, professor, e quando chega aqui na Amazônia, né, o que é isso, né? Como isso tem representação direta nessa ideia de terra que você falou, terra, lugar, pertencimento, né? Esses termos que a gente usa muito, né? A ideia de identidade religiosa em relação ao território que pertence. A própria história da antiguidade mostra que a religião nasce dessa relação com o território, pelo espírito de sobrevivência que o humano tem de se manter vivo e de manter a sua coletividade, de cuidar das suas colheitas, né? De fazer a guarda dessas coisas, de criar. Então, assim, muito dos instrumentos que a gente tem percebido nas práticas, e que a gente tem feito mesmo também nas práticas, é a compreensão de que o significado mágico da instrumentalidade, ela tem um sentido mais universal, mas ela é constituída a partir do que os praticantes falam, do seu eu mágico. Existe um conceito de eu mágico na prática wiccaniana, que se você, por exemplo, mora no cerrado brasileiro, não mora na floresta, mora no cerrado, muitos dos teus instrumentos, eles vão ser colocados à tua disposição pelo teu processo sacerdotal, que é intuitivo, que é inspirador pelos deuses. Não é a literatura que vai dizer que o teu cajado tem que ser de ferro, né? Como era o dos antigos deuses gregos. Não. Romanos também, não. Então, assim, se tu estás num território de cerrado, a natureza vai te servir, ela vai te colocar à disposição. E há uma jornada do adepto para adquirir o seu material. Hoje a gente tem tudo na internet, né? Tem muita gente que vai pelo Shopee e compra tudo. Mas uma formação sacerdotal, às vezes alguém me diz assim, olha esse cálice, ninguém tem. Eu digo, não tem mesmo, só metade. A senhora cita isso e é algo que acontece mesmo. Metade do mundo tem aquele cálice que está lá na internet. Mas a conexão do adepto wiccaniano com seus instrumentos mágicos nasce da conexão com ele. Então, muitas das vezes, os primeiros instrumentos são adquiridos na natureza. Então, se tu está no cerrado, tu vai ter, né, aquele instrumento de lá. Muitas das vezes vem de uma época específica, porque tem períodos que não está disponível, por exemplo, um determinado tipo de árvore. Agora sim, a maioria das tradições, eles têm um significado incrível para os instrumentos. Tem alguns que se baseiam, por exemplo, nas árvores sagradas brasileiras. Entendeu? Então, assim, se você precisa de ter um instrumento, e se a deusa diz que onde você mora é o eucalipto, lá no cerrado tem bastante, tem demais, assim, se é o eucalipto, o teu cajado vai ser de eucalipto. Mas se o meu for de Samaúma, que tem aqui na Duque, que caiu ali, né, alguém daqui disser isso, será
da Samaúma, que também é uma árvore sagrada, antiga e ancestral na religião dos adeptos daqui, da Terra Brasília. A gente até tem vários trabalhos na internet que falam sobre isso, das árvores sagradas. A Samaúma é uma árvore ancestral para os icanianos. Então, o povo em pé, né, na visão xamânica. O povo em pé. Então, os instrumentos têm essa conexão. Assim, houve uma época que eu lembro da publicação do Wicca Brasil, que as pessoas comentavam assim, mas a produção desse livro remete muito a uma cópia do que era antigo, só substitui o caldeirão peracuia, só substitui... Mas as primeiras práticas foram assim. As primeiras práticas foram movimentando esse modelo que não era nosso. A gente vai encontrar em várias teses aí, inclusive os adeptos da própria Wicca fazendo a crítica a esse livro que fala disso, mas as primeiras pesquisas da ancestralidade, elas nascem da atitude ancestral, porque não é do estudo somente. Algumas práticas, o cuidado profundo com as tradições indígenas, entendeu? É um cuidado tão precioso que chega, não pode ser panfletário, sabe? E o cuidado com essa questão da terra brasileira e do povo brasileiro não é só indígena, é indígena mata, indígena animal, indígena abertura dos rios, indígena manutenção dos fluxos das nascentes, né, que a gente já está com várias com problema aqui no meio urbano. Então isso que você colocou, Ramon, é muito importante para o próprio entendimento de ancestralidade, né? Então, assim, um sacerdote dessa tradição da deusa, ele vai provavelmente ter o mesmo modelo de túnica, ele pode ter a representação de cor, né? Geralmente o branco é do dedicante, que está postulando ao iniciado, do iniciado realmente ao preto, aí tem toda uma simbologia. Mas quando chega no território, a gente sempre diz assim, né, pela leitura que a deusa daquele lugar vai te dizer o que será. Tem um processo intuitivo e de contato com as deidades que nasce da relação direta com a natureza, mas nunca entendendo a natureza só a floresta. Passa por aí, sabe? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, obrigado. Antes de passar a fala para o Marcos, só queria mostrar a fala da Samantha Cunha, que ela mandou no chat. Uma pergunta bem rápida sobre qual a relação da Wicca com os celtas. Ela está perguntando isso. Pois é, a primeira relação é essa compreensão de que o Gadamer teve acesso a essa cultura, né? Então, a roda do ano é inspirada nessa cultura. Mas não só nela. A roda do ano céltica foi uma das principais rodas. O que é a roda do ano? É o calendário de celebrações solares. Eu não gosto muito de usar a roda do ano, porque as pessoas nunca vão mergulhar lá, né? Assim, as celebrações das colheitas que compõem o calendário sazonal, que está ali compondo 8 sabás, que é solar, compõe um calendário litúrgico. Esses calendários, essas celebrações, as primeiras relações de celebrações se inspiraram nessas práticas da antiguidade, pelo próprio acesso do próprio Gardner. Mas, da década de 50 na Inglaterra para cá, né, a gente pode entender que não é mais só a roda céltica que inspira a Wicca. Porque se você for estudar as tradições de Wicca na modernidade, você vai encontrar milhares de questões para trabalhar na pesquisa, milhares, entende? Uma delas é que a roda do ano para diversos segmentos dentro da Wicca pode ser a nórdica, pode ser a céltica, pode ser de uma outra referência, inclusive mistas. Agora eu passo. Mas a relação céltica vem daí, da Sam. Boa noite a todos. Boa noite, professora Roseli. Eu me chamo Marcos. Gostaria de dizer que eu estou encantadíssimo com a sua fala, né? Verdadeiramente encantado. Eu fui, assim, abstraído para esse momento agora. E aí, professora, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar é mais por uma questão de curiosidade, né? Meu interesse, por exemplo, muito se dá através dos sistemas oraculares, né, de oráculo.
né? E se dentro da Wicca existe algum sistema oracular, né, em que os sacerdotes e sacerdotisas se utilizam, né, para passar determinados conhecimentos e orientações, né, aos seus iniciados e iniciadas. E a outra é que eu fiquei muito intrigado com a sua fala sobre a ancestralidade comum, a Terra como uma ancestralidade. E aí já me remeteu muito ao filme do Avatar, em que Eywa, né, é o planeta que possui milhares de conexões, como se fossem neurônios dentro de um cérebro, né, e se torna uma divindade do povo Na'vi, né. Então isso daí me lembrou bastante essa questão, já para uma ótica mais futurista e ficcional, né. Mas a minha pergunta, ela se detém muito mesmo nessa questão do oráculo. Se ela poderia falar se existe, se tem algum tipo? Tem. É claro que cada tradição tem uma predominância ou um caminho específico oracular. Por exemplo, existem tradições como as diânicas, principalmente a diânica brasileira, ela tem as árvores do Ua, que é uma árvore celta. Então, o oráculo do Ua, ele é consultado por essa tradição como um dos oráculos de referência. São gravetinhos com inscrições que remetem à própria cultura dos celtas, né, das árvores sagradas. E essas mesmas tradições também têm as leituras oraculares das árvores brasileiras também. Agora, além do oráculo, os wiccanianos dos diversos segmentos usam também as runas. Consultam muito runas, que vêm, por exemplo, as runas nórdicas, né? As runas dos dragões, que são outro tipo de runa. Aí também há tarô vários, né? Há uma grande mesmo, acho que todo wiccaniano tem o seu tarô. Dificilmente não tenha, né? O tarô e não é só do Wicca, né? É de todas as religiões, porque não é os oráculos, exceto aqueles que fazem parte da estrutura da egrégora daquela tradição, eles são todos consultados. Alguns deles são de vínculo àquela estrutura energética, como o Ua, a própria runa para alguns, entendeu? Que tem a cultura nórdica como referência, a runa nórdica. Então, assim, o tarô, as runas, o Ua, que mais? Até búzios eu já vi, mas não como praticam os da casa de terreiro. Às vezes eles usam, né? E também alguns fazem consultas com os búzios como ele é, né? Porque só tem um tipo de prática dos búzios. Assim, um tipo de compreensão desse oráculo, né? Sob diversas bases de matrizes. Então, e até para princípios iniciáticos também, claro. Mas a gente vai pensar, além dessas, esses instrumentos de oráculo, existe o scrying, que traduzindo é visão, traduzindo é vidência. Existe evidência. Eu conheço várias pessoas que usam a evidência, né, dentro do seu trabalho sacerdotal. Então, eu acho assim, é muito aberto, muito livre, essa perspectiva do uso do instrumento. Por exemplo, dentro da tradição que eu pertenço, a gente usa muito as cartas xamânicas. Né? É muito interessante. E assim vai também, né? Professora, obrigado. Essa resposta foi muito esclarecedora. Professora, no chat a Lidiane mandou boa noite. E ela está perguntando que gostaria de saber se há um lugar para a deusa, não como a figura da deusa Tríplice, mas semelhante à da deusa Ista, Inanna, que em suas qualidades e funções se assemelham com a pombagira, desejo, guerra, afronta, fertilidade. Ou a marcação tríplice é preponderante? Ela pergunta... A marcação tríplice é preponderante. A marcação tríplice é parte da estrutura wiccaniana, né? Então, assim, a Wicca, ela cultua a deusa tríplice como um parâmetro da sua estrutura mistérica no ciclo da vida, no ciclo da roda, nas suas celebrações. A gente pode pensar essas deidades numa relação comparativa, porém, na Wicca, os parâmetros do cristianismo,
naquela egrégora. São egrégoras diferentes, entendeu? Então você não vai encontrar práticas de religiões como outros, como a própria Umbanda, dentro Umbanda que pratica o cristianismo dentro da Wicca, a não ser que a pessoa tenha um culto de buscante, de eclético, e a pessoa ou um grupo faça isso individualmente. As pessoas são livres para fazerem o que querem dos seus parâmetros espirituais, né? Hoje em dia eu não questiono mais essas formas das misturas que fazem dentro da Wicca, porque só digo que eu acredito que seja dentro dos parâmetros que eu pratico. Então, na Wicca realmente é Deus a partir dessa leitura da sua dimensão tríplice. Agora, sim, isso não quer dizer que você não cultue uma deusa de forma específica, né? Só que para a Wicca, essa deusa ela vai aparecer em diversas faces, né? E fases, principalmente porque ela tem uma relação direta com o ciclo lunar. Então, ela é a jovem, e essa jovem ela vem na sua fase crescente, ela é a mãe na fase cheia, e ela é a anciã na fase minguante. Então, ela é esse ciclo mistérico do feminino, como Deus também. O Deus é o guerreiro, é o jovem, né? O Deus é o Deus, mas e ele também é um ancião. Ele também tem essa face tríplice. Professora, aí tem o professor Diogo. Tá querendo perguntar também. É só falar agora, professor. Um momentinho. Tá. E abriu, né? Bom, então, agradecer, eu acho que a fala foi bem legal, contribuiu bastante e me lembra alguns momentos, inclusive, da minha vida que eu tenho amigos que são Wicca, né? Então eu convivi com eles, tive a oportunidade de assistir alguns sabás, né? De fazer alguns rituais, magias. E eu acho que é bem interessante que eu via muito um processo semelhante da Umbanda, das religiões, alguns segmentos das religiões lá, também que é uma adaptação, né? Uma coisa muito da brasilidade também, de um caminhar. Eu acho que você trouxe bem isso, né? A pergunta do Marcos, do oráculo, né? Então, um desses amigos, ele começou lá com o tarô dele, né? E aí depois ele foi para as runas e começou a jogar runas, e de repente ele falou, não é nada disso, meu oráculo, minha espiritualidade me passou. Ele tinha um rato de criação, e esse rato faleceu, e ele fez o oráculo dos ossos do rato, né? E isso eu acho que foi muito nesse sentido do processo que você fala de, né, que a intuição, né, as coisas vão se construindo, e eu via muito esse processo, né, dentro desses colegas meus, né. A minha questão principal é como fazer pesquisa com uma religião que a gente é da religião, né, e aí a gente tem um contato, e aí pensar e querer escutar um pouco de você falando das metodologias, né? Como utilizar, como você usa seu próprio grupo como fonte, né? Como você trabalha com essas referências, porque isso é muito caro para o Museu Surupira também, né? Principalmente para mim, para o Marcos e outros membros, que às vezes estamos muito próximos dos cultos, a gente tem a referência do nosso próprio também, né? Então queria saber um pouco disso, né? A outra questão, em encontro do que o Ramon perguntou, né, porque a gente vê sempre essa questão do norte, né, e do sul, né, e essas representações das estações do ano que mudam, né, mas também a gente pensa, tá na Amazônia, a gente está no Equador, é outra questão, né, e aí é outro processo, né, é outro céu, e aí eu queria, talvez, se você pudesse falar alguma coisa dessa adaptação equatorial, né, da Wicca. E aí só uma questão que eu queria complementar, né, que falou da mãe, né, e que a genética chegou no DNA mitocondrial, né, na Eva genética, né, e isso é interessante, né, e remete à África. Essa era só uma complementação. E a questão do lugar também por fim, né, é uma questão que é muito cara pra gente, porque a gente trabalha o conceito de terreiro,
né? Mas não como território, como lugar do sagrado, né? Mas o lugar que é institucionalizado, né? Se torna sacro por alguns rituais. Então a gente entende, por exemplo, que na hora que se abre uma roda de capoeira e que se você, os atabaques começam a tocar e você cruza o chão e começa a gingar, você ali está instituindo um terreiro. Ou quando você começa a dançar a roda de coco, ou numa gira na praia que você, né, começa a tomar bênção ali dos seus iguais, dos seus mais velhos, dos seus mais novos, né, você ritualiza, né, e transforma em terreiro, né, e entendendo principalmente as ruas como lugar de terreiro, né, como território exusíaco, né, a gente trabalha muito essas ideias. Então, só comentar, e se quiser fazer algum comentário a mais, foi muito caro entender isso também, que a Wicca entende esse processo, né, claro que no seu contexto, mas também de terreirizar o seu lugar, o seu sagrado, né, de instituir um espaço, não necessariamente um templo fixo, né, que pode existir, mas você está indo em outro espaço a instituir. Eu lembro muito bem, né, dos rituais do Sabá, abrindo os portais, né, o portal do norte, o portal do sul, do leste, oeste, invocando os elementais com os portais, né, isso ficou muito marcado, né, não tenho domínio, né, que não sou iniciado do que realmente estava acontecendo, né, mas eles mandavam ter cuidado e ora me permitiam estar dentro do ciclo, ora me falavam, não, hoje você não fica dentro do ciclo, porque você, né, e tal, né, isso são lembranças assim, um pouco da Wicca. Bom, é isso, né, senão eu falo muito. Tá ótimo, fala. Acho que tu perguntaste principalmente duas questões, né, eu não me lembro a primeira, não sei se o Marcelo pode me ajudar. Mas fazer pesquisa fazer pesquisa, ser da religião e fazer pesquisa sobre a religião e fazer pesquisa com o grupo. Eu vou pegar a primeira. Ser da religião e fazer pesquisa no próprio campo da religião foi uma decisão difícil para mim, né? Porque o grupo de pesquisa ele iniciou com o catolicismo popular. Ele tem um forte apego ao catolicismo popular, né? E o catolicismo popular aliado também ao paganismo, mas a gente tem muitas pesquisas desse campo. Então, quando a gente optou por, desde o início do grupo, fazer pesquisa, e aí eu tive assumindo essa questão, todas as vezes que a gente se colocou, que eu me coloquei dentro da pesquisa, sempre também garantindo a leitura dessa parte diferenciada das tradições da Wicca. Então, um dos primeiros objetivos era dar essa visibilidade da existência dessa prática a partir de quem pratica, tomando conhecimento de que era preciso a gente trazer essas informações mais densas, por uma antropologia com mais densidade, por uma prática com maior densidade. Então, até porque existem poucos trabalhos. Então, assim, se tu fores ver, a maioria dos pesquisadores que tratam o paganismo, que discutem a Wicca no Brasil, são praticantes. Você vai ver a Karina Bezerra, você vai ver o Tesete, não, Tesete acho que não, mas e vários outros que eu conheço que são pesquisadores que também são, né? Alguns, inclusive, de outras vertentes dentro do paganismo. É difícil fazer, o cuidado que tem que se fazer é muitas das vezes eu nunca participo da pesquisa, eu sempre tenho um aluno, eu tenho um bolsista, eu sempre estou na pesquisa junto com a densidade das análises, mas eu tento sempre ter o cuidado de analisar com eles e trazer as relações também comparativas dentro do próprio segmento do paganismo. Mas eu me coloco no mesmo campo por uma necessidade de trazer informações com maior precisão, porque também me deparei com pesquisas muito genéricas e muito, né, que eu sentia a necessidade de estar. Agora, sim, como pesquisadora e sendo da religião, eu tinha um chamado para isso mesmo, né? Eu sentia a necessidade de fazer. Agora, um cuidado a gente tem que ter, muito grande, muito grande. A discussão hoje à tarde com a minha turma foi maravilhosa, exatamente essa questão, né? Uma professora, tem vários professores que são pastores, que são de ciência da religião, o Marcelo conhece, inclusive. Tem professores que estão dentro do terreiro, e ao mesmo tempo a gente tem que ter essa responsabilidade, essa ética na pesquisa, né?
nosso campo de pesquisa ali é tão diverso, ele é tão diversificado, que não dá para você colocar o outro, se colocar no lugar do outro na pesquisa, sabe? Aí entra para a segunda parte, que é a metodologia. Uma das frentes que a gente utiliza na pesquisa, além do trabalho etnográfico como um parâmetro, é a coleta de história de vida, né? A dimensão, até porque, como é uma religião de oralidade, que tem partes que vêm de tradição de oralidade, era importante que não os mistérios das religiões, né, o mistério específico daquele segmento religioso, a parte mistérica, mas as dimensões da ritualidade daquele grupo, que é um grupo específico, só dá para você conhecer a partir da fala do adepto. Não tem como você fazer a não ser que você faça um estudo teórico das teorias que estão aí, mas você não adensa na prática, né? Você não chega no rito praticado. Então, como você relatou, né? Como você se deparou com os quadrantes, né? Aí você vai abrindo, né? Os lugares daquele rito, desvendando algumas coisas dos ritos. Então, assim, como metodologia, a gente usa muito a história de vida, a gente faz muito a busca da análise das representações sociais dos adeptos, a partir de uma dimensão que a gente usa muito na ciência da religião, que é a hermenêutica. Acho que o Marcelo lembra. Então, tem um estudo hermenêutico da hermenêutica simbólica. Então, a gente usa muitos teóricos da hermenêutica simbólica. Eliade, Castoriadis e vários outros da própria ciência da religião, trazendo para uma visão muito mais crítica desse aspecto societário, sabe? Dos grupos sociais e tudo mais. Então, assim, aí vai na antropologia que tem a base na cultura, né? Nos estudos culturais. Então, vai alinhando fundamentos teóricos, um arcabouço teórico que te permite ouvir, descrever, relatar, compreender a significação dos símbolos. É por aí que a gente tem feito. Agora, tem uma outra pergunta. Depois dessa parte, tinha uma outra. No final, que você falou do oráculo, né? Não, professor. Do Equador, né? E do lugar terreiro só que era. Pois é, muito bom ter falado. Por mais que a gente tenha a natureza como lugar de prática, não tem como realizar qualquer outra coisa mais reservada na natureza aberta. Então, a gente precisa dos lugares, sim. Esse templo, quando ele diz assim, o templo da deusa, é um lugar amplo, grande, onde os altares estão erguidos, onde os ritos acontecem. Precisa-se dias para ritos, que às vezes são 1, 2 dias, 3 dias, né? Principalmente ritos iniciáticos. Então, nós precisamos desses lugares também. É uma casa de construção, de trabalho mágico. Então, precisa desse lugar protegido também. Não só, né? E nesses lugares, geralmente, tem muita natureza, né? Muita. Agora, com relação à tua experiência, né, do círculo mágico, é muito interessante, porque quando se tem a abertura dos portais, o que é o círculo mágico? É um portal que se abre para você conter uma energia. Você contém uma determinada energia para realizar um determinado rito mágico, né? Tem uma intenção que é sempre direcionada. Então, os marcadores de um círculo de acesso a essa ancestralidade mágica, né? De acesso às deidades que estarão presentes te auxiliando naquele rito. Então, um dos principais da Wicca, de abertura desse portal do círculo mágico, são os senhores dos quadrantes, né? As energias representadas, por mais que você diga norte, sul, leste, oeste para cada um, eles não estão fixos lá, né? A literatura dos adeptos mostra claramente, os relatos também, eles não estão fixos lá, é apenas um protocolo de entrada. Os círculos mágicos, eles também têm, na constituição da entrada desses senhores dos portais, né, essas energias dos portais, eles constroem o que se faz nas 3 chamadas da abertura do círculo. Se gira 3 vezes. São 3 portais, não 4. Então, tem algumas questões muito interessantes da configuração dessas chamadas, né?
E por que as pessoas ficam de fora? Por que as pessoas ficam dentro, né? Existe muito isso, vai depender muito do que está sendo tratado ali dentro, né? Do que vai ser desenvolvido ali dentro, porque não se abre um ciclo mágico dentro dos protocolos mágicos icanianos sem um propósito mágico. Então, tudo que é contrário à energia da realização daquele propósito fica do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, né? Querendo atacar. Então, essa compreensão de que há uma contenção de energia dentro daquele círculo, porque os icanianos também sabem que ao fazer os seus ritos, eles lançam aquela intenção para o centro do universo, por um cone de poder que é gerado ali dentro. Né? Então, essas construções elas são muito importantes porque existe uma guarda, e quem guarda esse círculo? Os senhores dos portais. Eles são os guardiões da entrada daquelas energias, e eles protegem aquela contenção de energia ali. Então, isso é muito interessante para quem está participando de um rito pela primeira vez, seja dentro de uma casa de adeptos, né, que tem o seu templo sagrado ali, ou seja em ritual público. O ritual público aí ainda tem mais, né? Para uma pessoa fazer um ritual público, ela tem que ser muito bem ancorada magicamente, né? Ancorada magicamente, ela tem que ter uma boa experiência de abrir um círculo mágico aberto, num espaço qualquer. Então, até porque quando você abre um círculo mágico num espaço, você tem que pedir autorização para os senhores daquele lugar, né? Os seres daquele lugar, os donos daquele lugar. Então, essa crença é muito forte na Wicca também. Então, o sacerdote, ao abrir, ele também protege a entrada magicamente. Ele sabe fazer as seguranças mágicas para abrir um círculo, independente da entrada dos guardiões que vão segurar aquilo ali. Então, ele tem protocolo de segurança para fazer aquilo, né? Interessante. O professor, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer o conhecimento compartilhado aí. O senhor tinha feito uma pergunta também sobre as questões das estações. E aí eu lembro que a senhora falou sobre ter uma convenção. Eu queria puxar a segunda professor para uma minha, que a senhora fala sobre os principais rituais, que são os sábados, e eles são solares, mas a senhora citou também os lunares. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre. Eu vou começar com na convenção que institui essa leitura de hemisfério, primeiro porque se compreende que a Wicca ela é um sistema mágico religioso, ela é um sistema mágico, ela vai trabalhar com a energia daquele lugar, né? Daquele ciclo, que a natureza, a partir dos seus elementos, elas subsidiam o sacerdote magicamente na realização dos ritos. Então, claro que eu tenho que saber qual é a energia que eu estou trabalhando, né? Aonde, que lugar eu estou. É importante essa dimensão equatorial para nós, né? Dos trópicos, de que lugar da Terra eu estou mexendo. Porque para o icaniano, se a Terra é a grande mãe, se a Terra é a deusa, ela é geradora de tudo, se ela é criadora de tudo, ela é carregada de energia. A Terra mesmo, até pelas constituições da própria Terra, né? Pelas rochas, pelos ossos, pelas raízes, há linhas de energia, né? que a própria física mostra. E os adeptos também acreditam nessa e trabalham com essa linha de energia. Então, o que é interessante para a gente entender é que quando você está em algum lugar, você também tem que levar em consideração o ciclo daquele lugar, o ciclo da estação daquele lugar. E se convencionou a roda do ano, ela é convencionada para esses dois polos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui no norte, nós moramos abaixo da linha do Equador. Então, se você for ver, os ciclos do hemisfério norte, de onde se origina a Wicca, elas são muito mais próximas para isso que a gente vive aqui do que você ir, por exemplo, lá em Santa Catarina, né? Enquanto a gente lá começou o inverno, está 10 graus, acho que até menos agora.
Aqui a gente começou o verão. No Brasil não tem muita estação definida, mesmo lá atualmente eles também não estão, quase todo o planeta está desestabilizado nessa questão das estações. Então existe sim, só que não é um parâmetro rígido, entendeu? É importante a gente também não engessar essas questões como se ela fosse uma regra que estabelecesse um parâmetro que não se move, né? Pelo contrário, magicamente tudo se move. Então, claro que nós temos essas duas representações, temos clareza de como que o sacerdote ele entende qual é o seu ciclo e ele desenvolve o seu ciclo. Só que nós, principalmente nós aqui no Norte, nós temos a ideia de que a roda do ano ela é uma unidade. Ela é uma unidade. Sul e Norte é uma unidade. Não tem uma separação. Então, por mais que eu esteja aqui, os wicanianos vão ver o Beltane, mas não é o Beltane que vai ser vivido lá no Sul. Então, por mais que a gente tenha esses dois polos, a energia desses dois ritos é uma só. São os dois lugares em movência. A lei dos contrários, né? Se a gente for ver. Então, essas questões a gente precisaria discutir um tema só sobre isso. Mas é muito importante. Por quê? Porque tem pessoas que não entendem, não conseguem se conectar com o seu próprio ambiente, né? Uma coisa muito interessante, antes de passar para outra questão rápida, é que muitas das vezes a pessoa diz assim, o Wicca é uma religião de ancestralidade. O velho, o ancião é o mais importante. Mas quantos realmente dos que praticam respeitam os seus anciões dentro das suas casas? Ou em qualquer outra religião? Então, é preciso que a gente possa também ver isso. A mesma coisa é a natureza, é a terra. Né? Então, quando a gente coloca esses parâmetros energéticos dos polos e das estações, a gente tem que ser muito sábio para ler isso. Né? E não é o sábio que sabe mais, é o sábio da escuta dos deuses. Aí a segunda, Marcelo, qual era? Você já falou sobre Sabbath, ser solar, né? E solar e lunar. Isso. Os sabás e os esbás, eles juntos, eles compõem o que a gente chama do grande calendário ritualístico da Wicca, ou um dos principais, não o único, entendeu? Então, sobre os esbás, os esbás, eles são celebrações lunares. Então, na própria história da Wicca, tem-se referência a um esbar de lua cheia, né? Aí tem toda uma história, né? Que todo um mito em cima da constituição dessas celebrações que estão dentro da história mesmo, das práticas das sacerdotisas. Só que, por exemplo, não é só o esbar hoje em dia não se pratica só da lua cheia, né? Existem tradições que praticam os 5 esbars, de 5 luas, né? E não 4. Para algumas tradições, eles podem praticar os esbars de qualquer uma dessas luas, cheia, né? Minguante, crescente, nova, ou uma lua chamada lua negra, que é um conceito astrológico dentro das lunações. Então, esse é o que eu poderia dizer, o ancoramento do calendário litúrgico pelos esbars. Mas, principalmente, as tradições têm a lua cheia como a celebração do esbar. Não é todos os que celebram todas as 5 luas, né? Os sabás, que são celebrações lunares, esses estão em função realmente dos pontos das estações, né? Dos equinócios, dos solstícios. Juntando esses dois, você tem um grande ciclo de celebrações mistéricas. Aí que vem o entendimento que a gente precisa ter, que eles não são pensados individualmente. Entendeu? Então, assim, se você vai celebrar o Beltane, aqui, vamos dizer, um grupo que celebre aqui no Norte o Beltane, ele compreende muito grandemente o que significa o Beltane no ciclo da vida daquele seu rito. Não é um dia que acaba o Beltane. Como isso se move nessa roda da jornada sacerdotal desse praticante. Né? O que tem a ver esse Beltane com o próximo ciclo que chega ali na frente, entendeu? Não é uma coisa que tem uma ruptura, é ininterrupto, muitas das vezes, pela maioria das tradições, entendido de forma espiral, porque ela é tempo, ela não se repete. Os ciclos, por mais que eles existam
contexto ele não se repete, porque eles são históricos, né? Então, o que a gente tem é essa linha ancestral aí dos grandes ritos antigos, que elas são ativadas, né? Acredita-se nessas ativações. Então, é importante a gente entender essas representações, mas não podemos na Wicca responder as coisas de uma maneira simplista. A roda do ano essa questão do norte e sul da roda do ano é uma questão que eu gosto muito de sentar para conversar, para as pessoas pararem de utilizar um parâmetro como se fosse um livro didático, sabe? É bem complicado isso. O que fundamenta a roda do ano? São as estações. Uma receita pronta, né? Não é. Exatamente, mas as pessoas não conseguem andar pelas ruas, não conseguem ver o ciclo das árvores, não conseguem ver que os rios estão perdendo suas nascentes, sabe? E tá lá no ciclo da não sei das quantas, mas não conseguem ver esse sentido da urbanização dentro das suas vidas. Entendi, professora. Os grandes fenômenos que a natureza tem vivido atualmente, né? Senhora, respondeu. Queria saber se tem mais alguém na reunião que gostaria de perguntar. A gente passou do horário, né? Passou do tempo aí, já contei. Está caminhando pro final. Marcelo, só lembrar que está a lista de presença ali, né? Para quem quiser certificado, né? Assinar a lista. Tá no chat, gente. Antes da gente ir pro final da reunião, porque já está dando na hora, só queria pontuar a questão quando a senhora fala sobre por que uma religião que é considerada tão nova tende a buscar os ancestrais, né? E justamente eu tenho lido um texto recente na graduação em museologia, que é do Roger Chartier, que ele fala sobre a invenção da tradição. E aí ele fala justamente sobre isso, sobre as comunidades buscarem lá no passado, remoto ou não, uma validação. Ele não usa essa palavra validação, mas é o mesmo sentido. Das práticas atuais. Tipo, buscar uma pureza. E aí, na sua fala, eu conectei muito isso. Que é um estudo que eu estou tendo agora. E eu acho que seria uma das respostas do porquê uma religião tão nova buscar. É buscar uma validação lá para mostrar que não é porque que é uma religião nova, é um sistema novo, que ele é menos, sabe? Acho que nesse sentido, e esse autor, Roger Chartier, fala muito sobre isso. Legal, eu gosto desse autor. Eu gosto mesmo, já faz tempo que eu conheço assim. Chartier. Aí a senhora falar sobre as outras dimensões da ancestralidade, para mim foi muito bom. Eu só fiquei com uma dúvida quando a senhora falou sobre o culto aos deuses também serem uma das dimensões da ancestralidade. É isso mesmo. Eu só fiquei na dúvida. Tá. Eu tô horrível na minha memória, mas sim, tu estavas falando, quando tu foste buscar o Chartier, tu falou, eu esqueci. Antes de falar da ancestralidade. Sobre a tradição, sobre a religião ser nova e buscar uma certa validação do passado. Isso. Quando a gente está no curso de ciência da religião, quando é um legado imenso, assim, porque a tradição religiosa é muito grande, né? Se a gente for ver as novas vertentes do mundo, é um universo muito grande, como todas as ciências humanas, né? Mas uma coisa que a gente se depara com o conceito de religião muito arraigado na institucionalização da religião, né? É como se todas as religiões nascessem a partir da institucionalização da religião. Quando eu falo institucionalização de um mito fundador, né? Exatamente, né? E olha, aí não vai no mito de origem, né? Na explicação do mito de origem da humanidade, dos coletivos, como eles se explicam, né? Como os tembés explicam as suas origens. Como eu não posso dizer que aquilo que eles explicam sobre suas origens não seja o legado da sua ancestralidade? E como eu posso dizer que esse mito de origem que os tembés do Alto Rio Guamá explicam sobre si mesmo não seja o maior potencial de sagrado que eles têm sobre si mesmos? Entendeu? Olhar para o rio e chorar porque o rio não tem peixe. Entendeu? Ou olhar para o rio e ver que não tem mais nascente.
Então, eu acho que isso explica bem porque a gente vai buscar na ancestralidade e explica bem o porquê a gente precisa ampliar a percepção de religião, não nessa visão de religare propriamente, que eu acho que você não consegue responder. Eu não consigo nem mais falar do religare sem explicar que é preciso sentir esse sentido do religioso remetendo às origens anterior às institucionalizações das religiões e seus templos, né? Sem negá-los, porque eu acho que eles existem em função exatamente desse fenômeno que vem anterior, que eu acho que é maravilhoso isso do ser humano, buscar sua espiritualidade. A outra questão que você falou agora foi da ancestralidade, né? Como se vê nessas duas coisas. Os icanianos, eles acreditam em seres, né? Então, assim, acreditar que um ser, um mito muito forte do Tuatha de Danann, dos povos da Bretanha, célticos e tudo mais, que acreditam que as fadas existem, que elas se afastaram dos seres humanos desde que os humanos tomaram para si a água, né? Então, elas foram ocupar as colinas ocas, os espaços ocos de dentro das colinas, e se afastaram da dimensão humana, e tem muita desconfiança dessa aproximação, porque foi o que as dizimou, por exemplo. Pensar uma ancestralidade ligada a esse ciclo de sagrado que não é necessariamente humanizado. Eu posso ter como ancestrais os seres espirituais? É uma pergunta, sabe, Marcelo? Quais são as religiões que veem na conexão com os deuses as suas relações espirituais? Por que nós oferecemos comidas aos deuses? Por que nós agradamos os deuses? Por que nós agradamos os deuses, né? Então, assim, até onde a gente imagina que só o humano em si, na sua dimensão biofísica, é mais elevado na sua condição de ancestralidade. Então, são algumas reflexões para te afirmar que quando um icaniano olha para o rio e diz assim, aqui tem seres, esses são meus ancestrais, também são meus ancestrais. As árvores também são meus ancestrais. Se a terra é meus ancestrais, se as primeiras formações do planeta veio de onde eu vim, então se o primeiro átomo está lá no início e está em tudo, o primeiro átomo está em tudo, eu tenho que ter muita calma nessa hora para pensar onde é que está a minha ancestralidade. Claro que a nossa ancestralidade, ela começa do miudinho, mas ela precisa se ampliar. Houve uma época em que as pessoas tinham principalmente em ciência da religião, tinham maior dificuldade de achar que a sua religião era originária. Não, nada de europeu, mas como? As religiões não nasceram aqui, elas vieram, entendeu? Então, a romanização está aí para mostrar isso e todas as questões mais. Então, assim, por mais que nós tenhamos uma defesa muito grande da nossa identidade, isso é necessário, porque sem defesa a gente não se mantém, a gente também não pode fechar o cerco e achar que os povos que começaram lá na África, aqueles 160 mil anos daquela mulher lá, não é minha ancestral, entendeu? Então, acho legal a gente abrir e ver, porque para os icanianos, os ancestrais não são só os humanos. E aí existe mesmo. As deidades, existe essa ancestralidade mágica que está dentro da tradição mágica, da egrégora do sistema mágico que você pratica. Então, por isso que as pessoas dizem assim, eu sou do povo tal, na casa tal, que cultua o povo tal, não é isso? Então, aqueles são os meus ancestrais. Eles me escolheram, eles vão dizer isso. A gente consegue ouvir isso dos adeptos. Eles dizem, a maioria dos praticantes que estão dentro das casas, que têm o culto aos seus ancestrais, eles dizem assim, eu fui ensinado pelos meus ancestrais para estar aqui, estou prestando conta com meus ancestrais, né? Então eu fui chamado, eu recebi o chamado, eu tenho que seguir a minha linha de ancestralidade. Então, assim, isso é muito sagrado, isso é uma questão eu não gosto de dizer território, mas é uma matéria muito cara, muito rara, muito boa de se pensar na pesquisa. Apesar de um tempo que a gente está vivendo que as pessoas voltam para a sua espiritualidade para explicar suas próprias existências, né? Então isso é muito bom, eu agradeço bastante. Se em algum momento eu destoei alguma coisa, porque quando a gente fala de uma coisa tão ampla dessa, a gente chega a destoar, né, sobre o uso de alguma prática, né, sobre alguma coisa mal colocada. Eu não domino os estudos de todas as religiões, não domino.
Meu campo no espaço religioso é bem específico. E assim, algumas informações também que possam ser dadas, né, que a gente tem vivido, quando eu falei também da lei quando cai a lei da Inquisição na Inglaterra, mexe com todo o resto do mundo, porque é quando tudo dissemina, né? Nos Estados Unidos, inclusive, foi muito forte isso, né, de se perguntar quem eram essas bruxas, né, e aí elas são professoras, e bruxa não é só Wicca, né, E que é um debate ainda atual, né? Aconteceu muito lá atrás, né? Ainda é muito atual, ainda se estuda muito. É pensar quem eram essas pessoas que foram pegas pela Inquisição. Exatamente, nem eram todas essas. Então é isso, gente. Eu queria agradecer, né? Não fiz nem minha fala final, mas eu já quero agradecer por esse momento, porque é um tema bom. Eu adoro conversar, assim, sabe? Eu gosto de conversar, viu, Diogo? Fico feliz por ter sido convidada. Quer falar, professor? Opa, sim. Roseli, a gente que agradece, né, que a gente mantém essa parceria, né, Artemio, Museu Surupira, né, que tem dado certo. A gente participou lá do seminário né, de vocês, né, e a gente espera sempre a gente estar junto aí, que como deu para ver, nossas pesquisas, né, apesar de serem religiões distintas, estão muito próximas nesses saberes, né, nesse culto à ancestralidade, à natureza, né, essas outras percepções de mundo, né, que a gente fala que são tão caras agora para esse momento, né, para a gente romper com o monologismo do colonial, né, que nos sufoca, né, nos sufoca e que destrói, né, várias possibilidades de pensar e de existir, de atuar, e é muito legal, né, a gente vê, né, por exemplo, posso falar das fadas, né, e as fadas amazônicas, o Surupira é uma fada amazônica, né, o Curupira, as Matintas, né. Com certeza, acredito que em algum momento também vão estar em diálogos com esses grupos também, isso interessa muita gente, né. Se aparecer essas narrativas, por favor, nos conte, né, que pra gente é muito interessante, né, ver esses encontros, né, de egrégoras, né, distintas, que são natureza, mas esses encantados, né, que é o foco do Museu Surupira, né, os encantados amazônicos, afro-amazônicos, né, e que chegam ou que estão aí, né, a pesquisa do Marcos, né, a cobra grande aí, né, a gente vê a Amazônia é um lugar onde os mitos de cobra grande se encontraram e fluíram, né, de vários grupos indígenas, de europeus, né, e aí africanos, né, a gente tem uma diversidade, né. Eu adoro a cobra grande, adoro como um mito. Na hora que a senhora falou, professora, da onde a gente acha que a gente vem, da onde a humanidade vem, eu lembrei logo, os desanas dizem que eles descendem de uma cobra grande que virou canoa e deixou todos os desanas ao longo do rio. Então, essa daí me veio na memória na hora. Essa nossa ancestralidade comum. Eles são ancestrais de uma divindade serpente. Eu achei isso lindo. É lindo mesmo. É real. Os animais são nossos parentes também, né? E aí, a cobra, nossa ancestral, né? Queria que a Lidiane falasse da onça também, como ancestral, né? Diversas questões aí que nos perpassam e que nos foram negadas, que a gente tem que correr atrás aí para trazê-las e não na sua integridade, mas reconstruí-las, né? Reconstituí-las, né? Processo. E aí a gente entra no processo dos cruzes, né? Aí é que a gente trabalha com a questão exusíaca. Mas é isso, agradecer muito, espero estar sempre em contato, a gente fazer essas trocas, né, de conhecimento, que sempre são muito importantes, muito caras.